Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Maratona do Tórax. Estaremos juntos durante toda essa semana, uma semana de muito conteúdo, grandes novidades para você que decidiu aprimorar sua formação nesse método tão importante para a sua carreira, que é a radiologia torácica. Ao final dessas aulas, você vai sentir uma diferença enorme na forma de encarar os exames de imagem do tórax. Antes de tudo, eu quero me apresentar e apresentar a nossa programação do curso. Eu me chamo Ramonier Miranda, sou médico radiologista com especialização em tomografia computadorizada e ressonância magnética pelo IMIP em Pernambuco. E sou também professor de diagnóstico por imagem e criador do site radiologiapratica.com.br, onde nós oferecemos capacitação online na área através de alguns cursos. Feita então minha apresentação, agora vamos lá falar da programação da Maratona do Tórax. Como vai funcionar o curso durante esses dias? Serão 3 aulas bem intensas, com muito conteúdo, um conteúdo que foi cuidadosamente selecionado para ser o mais didático que eu consegui. Então ali eu tentei separar a ordem correta de colocar para vocês, partindo do princípio que boa parte dos alunos ainda não tem uma grande familiaridade com o método. E hoje, no primeiro vídeo, nós faremos então a primeira aula e falaremos da sistematização na avaliação da radiografia do tórax. A segunda aula vai ser liberada na quarta-feira. Durante toda a semana você pode assistir essas aulas que ficarão disponíveis até o domingo. Segunda aula na quarta-feira faremos uma abordagem do Covid-19 e o diagnóstico por imagem. Qual o papel da radiologia nessa doença? Essa aula você não pode perder, ela está bem completa, atualizada. Nela nós vamos falar não apenas de raio-x de tórax, mas principalmente da tomografia computadorizada. Na terceira aula, que será liberada na sexta-feira, nós vamos falar de um tema muito importante. Essa aula eu acredito que vai ser o divisor de águas para você na forma de estudar raio-x de tórax daqui em diante. O tema da aula será os 5 erros no estudo do raio-x do tórax e como superá-los. Você vai entender o porquê de muitas vezes você estudar tanto radiografia de tórax e na hora H, na hora de interpretar o exame de seu paciente, você ter mais dúvidas do que certezas. Ou seja, você faz seu curso teórico, você faz o estudo dos livros e mesmo assim não consegue interpretar com segurança uma radiografia do tórax. Então é isso aí. As aulas ficarão disponíveis durante toda essa semana até o domingo. Revejam, façam suas anotações, deixem seus likes se gostarem, suas dúvidas. Eu farei uma live especial para responder a todas essas questões. Então não deixe de perguntar. Se você achou importante o conteúdo, também divulgue para seus colegas, para que essas aulas cheguem até eles, já que vão ser gratuitas durante essa semana apenas. Então vamos lá, mãos à obra, bom curso e fico à disposição de vocês. Nessa aula nós vamos mostrar um pouco sobre a sistematização na avaliação da radiografia de tórax. Então no início nós falaremos um pouco sobre os princípios básicos de formação da imagem da radiografia, depois nós falaremos da radiografia normal e de seus aspectos a serem analisados de forma sistemática, e depois nós colocaremos as principais alterações que devem ser buscadas ativamente em cada uma das análises dos exames que vocês pegarem no seu dia a dia. O objetivo aqui é muito mais nos familiarizarmos com a radiografia normal. Depois nós vamos ter a oportunidade de aí começar a ver mais as patologias e assim nós progredimos no entendimento de uma radiografia de tórax. Mas o primeiro passo é realmente saber identificar e caracterizar um exame de raio-x como normal. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis, eu diria, de uma análise de uma radiografia. O que a gente vê na prática, entre os médicos não radiologistas e até entre os residentes de radiologia, é uma dificuldade imensa em dizer se aquela radiografia ela é normal ou não. Há muita confusão em relação, por exemplo,
ao hilo pulmonar, aquela região dos vasos pulmonares. Muita gente confunde aquilo ali com lesão, com espessamento brônquico ou com infiltrado, quando na verdade se trata de um aspecto normal. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui nessa primeira aula, nessa nossa abordagem inicial, tentar fazer com que você se sinta mais seguro ao dizer que uma radiografia do tórax é completamente normal. E se ela não é normal, aí você vai tentar caracterizar o achado em um dos padrões básicos que nós colocaremos. Aí sim, depois você parte para os diagnósticos diferenciais. Então vamos lá. É importante você entender que o filme radiográfico virgem, aquele filme que não foi utilizado ainda, ele não é escuro. Pelo contrário, ele é claro. Vamos chamar que seja branco, entre aspas. Então, o filme não utilizado, aquele que não foi sensibilizado pelo raio-x, ele é claro. O filme, quando ele é sensibilizado, quando ele é queimado, aí sim ele fica escuro. Então aqui você tem o tubo do raio-x, mais ou menos nessa região, imagine, e o raio-x que vai sendo incidido sobre a superfície do tórax. Boa parte dessa radiação vai atravessá-la e vai sensibilizar o filme radiográfico que está aqui. Lembra que o filme radiográfico é branco, ou seja, hipertransparente, quando não sensibilizado. No momento em que a radiação impregna o filme, no momento em que a radiação atinge o filme, você tem ali a precipitação de cristais de prata que enegrecem o filme radiográfico. Então, quanto mais a radiação, quanto maior a quantidade de radiação que passa para o filme, maior esse enegrecimento. Existem estruturas que permitem uma maior passagem do raio-x, como já falamos, no caso o ar, que tem uma menor densidade, e existem estruturas que não permitem, ou permitem muito pouco a passagem dessa radiação, como é o caso do cálcio, do osso e do metal. Quando o raio-x passa, em maior quantidade, a imagem fica mais escura. Quando o raio-x não passa, a imagem fica mais branca. De modo que você tem então 5 atenuações ou densidades básicas da imagem radiográfica. Você tem uma mais escura, que é o ar. Você tem uma intermediária, que é a da gordura, intermediária entre o ar e a densidade de partes moles. A densidade de partes moles aqui é um conjunto de estruturas que vai desde o líquido, os músculos, né, os órgãos internos, todos eles têm uma densidade intermediária de partes moles, é uma densidade superior à da gordura e à do ar, porém inferior à do cálcio e a do metal. As outras duas densidades, então, a de cálcio e a maior delas, a do metal. A chave é individualizada em relação ao líquido, por quê? Porque essa chave é um objeto de metal. Sendo de metal, tem uma densidade maior do que a do líquido, portanto aparece na minha imagem. Então, o conceito é: duas estruturas, para serem distintas entre si na radiografia, precisam ter densidades também distintas. Ok? Então, recapitulando até aqui, a gente viu a formação da radiação X, a gente viu que o filme radiográfico, ele, quando virgem, ele é claro, e quando impregnado, ou seja, quando queimado, ele fica mais escuro. Quanto mais queimado, significa mais radiação o atingiu. Até isso, até aqui tudo bem. E vimos as 5 densidades básicas na radiografia. Vamos aplicar isso agora na radiografia do tórax. Quais são as 5 densidades básicas que nós conseguimos identificar aqui? Então aqui nós temos uma radiografia de tórax normal, em PA, pulmão direito, pulmão esquerdo, estruturas do mediastino, aqui a traqueia, broncofonte direito, broncofonte esquerdo. Aqui você tem a estrutura do mediastino vascular, né, a aorta torácica. Aqui os vasos do hilo pulmonar, que é o que eu falei que muitas vezes o pessoal confunde isso aqui com infiltrado. A gente vai ver que é fácil de fazer essa distinção. Depois você tem a sombra cardíaca, né, a borda direita e a borda esquerda do coração. E aqui você tem o diafragma, né, o hemidiafragma direito e hemidiafragma esquerdo. Depois você tem as estruturas da parede torácica, nesse caso aqui uma mulher mostrando as mamas.
Aqui você tem a musculatura da região peitoral e veja aqui a gordura do subcutâneo, de um lado e do outro, e aqui as estruturas ósseas, no caso o gradil costal, as escápulas, as clavículas e as vértebras. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa radiografia, nós temos 4 densidades básicas. São elas: a primeira densidade, a densidade de ar. A segunda densidade, a densidade de gordura. A terceira densidade, a densidade de partes moles. E a quarta densidade, a densidade de metal. Se você pegar daqui para cá, você tem uma gradação de 4 densidades. Faltou aqui a densidade de metal, já que o paciente não tem nenhum metal no corpo, ficam essas 4 densidades. Ok? Vamos recapitular. Densidade de ar. Veja que esse filme aqui foi queimado aqui, porque o raio atravessou diretamente por baixo do braço da paciente. Depois você tem a densidade de gordura, a densidade de partes moles e a densidade de cálcio ou osso. Veja que densidade de partes moles compreende uma grande quantidade de estruturas, tanto no tórax como no abdômen. Você tem aqui a musculatura, você tem aqui os vasos, as veias e as artérias pulmonares, as câmaras cardíacas, tudo isso tem densidade de partes moles. Já a densidade de ar é constituída aqui principalmente pelos pulmões e pela traqueia e árvore brônquica, no caso do tórax. Por que que o pulmão ele não é tão escuro quanto aqui fora? Apesar de ter densidade de ar, o pulmão também tem outras estruturas na sua constituição. Você tem ali paredes dos alvéolos, vasos sanguíneos, paredes dos brônquios. Então, quando você soma essa atenuação, ela vai ser bem maior do que a do ar puro propriamente dito. Ok? Quero que vocês guardem, então, essas 4 densidades e sempre consiga fazer essa distinção entre densidade de gordura e densidade de partes moles. Aqui, por exemplo, uma radiografia de joelho. Não é o nosso foco agora, é só para vocês identificarem as 5 densidades básicas. Densidade de ar, está aqui fora. Densidade de gordura, a gordura subcutânea. Veja que essa densidade é inferior a essa outra. Densidade de partes moles. Por que aqui não é uma estrutura? Eu sei que isso aqui não é uma estrutura de partes moles, porque eu vejo claramente que tem uma densidade inferior à das partes moles, no caso aqui da musculatura da porção distal da coxa. Depois você tem uma terceira densidade, que é a densidade de cálcio. Desculpa, uma quarta densidade, que é a densidade de cálcio. E uma quinta densidade, a densidade de metal, que é superior à do cálcio e que corresponde aqui a parafusos de fixação cirúrgica na porção distal do fêmur e na porção proximal da tíbia. Então vamos treinar. Aqui nessa seta nós temos a densidade de partes moles. Aqui a densidade de cálcio. Densidade de gordura. Veja que, por exemplo, que densidade é essa aqui? Ó. Essa densidade aqui e essa daqui. Densidade de gordura. A densidade inferior à das partes moles. Também aqui é gordura suprapatelar, né? E aqui é a gordura infrapatelar. E aqui é a gordura na porção posterior do joelho. Então, fazer essa distinção é muito importante. Essa é a densidade de gordura, essa é a densidade de partes moles, densidade de osso, densidade de metal. Então agora, mais uma vez, as 4 densidades básicas nesse exame. Densidade de ar nos pulmões. Veja que é uma densidade de ar, mas aqui você também tem estruturas de vasos sanguíneos, paredes dos alvéolos, uma densidade de ar somada aqui com a densidade de partes moles. A densidade de gordura, está aqui no subcutâneo, densidade de gordura. Densidade de partes moles, você tem mamas, musculatura, sombra cardíaca, estruturas do mediastino. A densidade de cálcio ou de osso. Que densidade é essa daqui? Densidade de gordura. E aqui a densidade de partes moles. Okay? Agora, que densidade é essa daqui? Ó? Densidade de metal. Isso aqui é um marca-passo cardíaco. Você tem aqui o gerador do marca-passo, aqui os fios do marca-passo.
A radiografia é um bom exame para avaliar se esses fios têm dobras, se têm fraturas, se estão bem posicionados, justamente porque é fácil de identificá-los por serem de metal. Okay? E as outras densidades a gente já viu. Densidade de ar, os pulmões, densidade de partes moles, então estruturas do mediastino, coração, diafragma, estruturas do abdômen, musculatura. Densidade de gordura, você vai aqui no subcutâneo, tem a densidade de gordura e a densidade de metal. Aqui só para mostrar onde se situa a radiação X no espectro das ondas eletromagnéticas, das radiações eletromagnéticas. Você tem radiações de baixa frequência e radiações de alta frequência. O raio-x se situa numa radiação de alta frequência, né, porém menos alta do que as radiações gama e as radiações cósmicas, radiações nucleares. Né? Então você tem aqui a radiação X sendo uma radiação de maior frequência em relação às radiações ultravioletas. Até aqui, até a radiação da luz visível, você tem radiações de baixa frequência. São radiações que não têm nenhum efeito nocivo sobre o organismo. Então, são as radiações de rádio, as ondas do micro-ondas, a luz visível. Então, são radiações inócuas, ou quase inócuas, à saúde humana. Quando você parte daqui para frente, são radiações que podem ser ionizantes, ou seja, tem um potencial de dano ao DNA das células. Por isso que a radiografia deve ser um exame solicitado com critério, né? Apesar da radiação de uma radiografia não ser uma quantidade grande de radiação, mas deve-se sempre levar em consideração esse potencial, principalmente em crianças, principalmente em adolescentes e assim por diante. Aqui, mais uma vez, as 5 densidades básicas. Você tem, então, a densidade de ar, que vai aparecer na radiografia como preto. A densidade de gordura, que vai aparecer na radiografia como um cinza escuro. Nós já vimos. A densidade de partes moles ou água, que vai aparecer como um cinza mais claro. E aqui vai todas aquelas estruturas que nós já comentamos. A densidade de osso, que é um branco. E um branco mais brilhante, com a densidade de metal ou do contraste. Então, se o paciente, por exemplo, ingere um bário ou iodo, vocês vão ver também que esses meios de contraste têm uma atenuação metálica, até porque se tratam de metais. Então, você tem aqui a densidade como um espectro do mais escuro, no caso o ar, até o mais claro, no caso do metal, porém, no caso da radiografia especificamente, você tem apenas 5 densidades distintas. Né? Não existe uma gradação entre elas, como acontece na tomografia computadorizada. O pessoal que já fez o curso de tomografia viu também tudo isso que eu estou mostrando aqui. Então aqui nós temos um paciente posicionado em PA. Por que PA? Porque os raios-x atingem primeiramente a porção posterior do paciente, depois a porção anterior, então póstero anterior. E aqui nós temos o filme radiográfico situado aqui junto à porção anterior do tórax do paciente. O feixe de raio-x ele é, na maior parte das vezes, levemente divergente, de modo que essa posição em PA é indicada para evitar uma distorção da área cardíaca, por exemplo. Então a área cardíaca ficaria mais distorcida se você a distanciasse do filme radiográfico. Então, você prefere essa posição de PA sempre que possível. É óbvio que muitas vezes o paciente não pode ficar de pé e aí você tem que realizar a radiografia em AP, ou seja, com os raios passando primeiro pela porção anterior do paciente, depois pela porção posterior, o paciente deitado com o filme por trás das costas do paciente. Geralmente, paciente na beira do leito, em UTI, então você não tem como fazer a radiografia dessa forma em PA. Outra vantagem de se realizar a radiografia de pé é que, eventualmente, a presença de líquido é mais bem caracterizada, né, já que o líquido tende a ficar no espaço pleural, ali pela gravidade nos recessos costofrênicos, e também para a identificação de pneumotórax, já que o ar tende a ficar mais elevado
nas porções superiores dos hemitóraces. Então, a radiografia padrão é realizada em PA e em perfil. Também a incidência em perfil é indicada para que você tenha ideia da profundidade de uma eventual lesão que apareça. Então, sempre 2 incidências de preferência, e o preferível nos pacientes que podem ficar de pé é realizar a radiografia em PA e em perfil. Começando então com a análise das radiografias de tórax, você tem então os 2 pulmões. A primeira coisa que você vai olhar são os campos pulmonares e vai fazer uma comparação entre os 2 campos pulmonares. A primeira comparação é a de volume, se os 2 pulmões têm volumes semelhantes, se há algum deles com redução de volume que pode sugerir uma atelectasia. Depois você vai comparar a densidade de cada uma das regiões pulmonares. O ideal é que você faça essa comparação dividindo os campos pulmonares, por exemplo, em 3 porções ou em 4 porções. Então, depois dos campos pulmonares, você avalia o mediastino. Então, no mediastino você vai incluir os grandes vasos da base, a região da traqueia, né, e a área cardíaca. Então está aqui a região mediastinal, também nós falaremos mais detalhadamente. Depois você vai avaliar os hilos pulmonares, o hilo pulmonar esquerdo e o hilo pulmonar direito. O hilo pulmonar vai ser constituído aqui de vasos sanguíneos, no caso aqui as artérias pulmonares, os brônquios, que caminham juntamente com as artérias pulmonares, e também aqui embaixo as veias pulmonares. Então, o hilo pulmonar direito e o hilo pulmonar esquerdo. O hilo pulmonar esquerdo tende a ser um pouco mais elevado do que o hilo pulmonar direito. Então, guarde isso também. O hilo pulmonar esquerdo um pouco mais elevado do que o hilo pulmonar direito. Isso é até interessante porque a tuberculose, por exemplo, é uma patologia que acomete mais o lobo superior direito e tende a repuxar, através da fibrose que acomete na forma crônica, repuxar o hilo pulmonar direito para cima. Então o hilo do lado direito acaba ficando mais elevado do que o esquerdo. Isso é um achado que nos chama a atenção nos casos de tuberculose ou outras fibroses. Pois bem, avaliando os campos pulmonares, você vai dividi-los em 3 zonas. Você tem então uma zona mais central, terço central, uma zona intermediária e uma zona mais periférica. Os vasos pulmonares e os brônquios vão se ramificando do centro para a periferia. Isso naturalmente vai diminuindo o calibre tanto das artérias como das veias e como também dos brônquios. De modo que você vai identificando vasos cada vez menos calibrosos e nessa porção mais externa dos campos pulmonares, ou seja, nessa zona 3, acaba que você praticamente não identifica mais brônquios nem vasos, exceto algumas áreas discretas de fino calibre. Certo? Então essa é uma avaliação muito interessante para que você identifique, como nós mostraremos, situações como as bronquiectasias. Nas bronquiectasias, os brônquios não perdem calibre ao passar de uma zona para outra. Ou seja, mantém o mesmo calibre, já que se trata de um brônquio doente, que não tem essa ramificação normal. Por enquanto, guarde essa imagem e guarde essa caracterização. Caracterização do pulmão em 3 zonas. Zona central, zona intermediária e a zona periférica. Na zona central nós temos vasos de maior calibre, na zona periférica de calibre intermediário e na zona intermediária de calibre intermediário e na zona periférica de fino calibre. Outra coisa que você vai fazer é identificar a traqueia e os brônquios fonte. Brônquio fonte direito, brônquio fonte esquerdo. Aqui é a região da carina. O brônquio fonte direito ele é mais retilíneo, menos angulado do que o brônquio fonte esquerdo. Nós veremos a árvore brônquica no slide mais para frente, mas só para vocês já guardarem aqui essa divisão. Brônquio fonte direito, brônquio fonte esquerdo e o brônquio fonte direito dando origem aos brônquios lobares do lobo superior, brônquio do brônquio intermédio, brônquio do lobo médio, brônquio do lobo inferior.
Do lado esquerdo, o brônquio fonte esquerdo, dá origem ao brônquio do lobo superior e o brônquio do lobo inferior. Você vai ver ainda a entrada da veia cava superior no átrio direito, então geralmente aparece como uma linha aqui a entrada da veia cava superior no átrio direito, e você vai ver do coração duas bordas, uma borda do lado direito, que é a borda do átrio direito, e uma borda, essa de amarelo, do ventrículo esquerdo. Então aqui você tem então a silhueta do átrio direito e a silhueta do ventrículo esquerdo. Isso quer dizer que nem o átrio esquerdo, nem o ventrículo direito aparecem aqui na radiografia normal. Então, repetindo, você não vai ver a borda nem do átrio esquerdo, fica lá atrás, próximo do esôfago, nem do ventrículo direito, que fica aqui para frente da radiografia. Isso não aparece no PA, ok? E você vai ver aqui a borda do átrio direito e a borda do ventrículo esquerdo. Vai ver também o hemidiafragma direito e o hemidiafragma esquerdo. O hemidiafragma esquerdo, na grande maioria das vezes, é mais inferior do que o hemidiafragma direito. Isso ocorre pela própria organogênese. A impressão do coração do lado esquerdo faz com que ele seja um pouco mais rebaixado do que o hemidiafragma direito. Você vai ver então os seios costofrênicos, o seio costofrênico direito, o seio costofrênico esquerdo. Nós já mostramos mais para frente. Então guardem aí a traqueia, a entrada da veia cava superior, a aorta de verde, então aqui você vai ter o botão aórtico e a aorta descendente, vai ver uma linha aqui por trás da aorta descendente. Então veja aqui a linha da aorta descendente, ok? O botão aórtico, que é o arco aórtico. Você vai ver um segundo arco aqui, que é o arco da artéria pulmonar principal, tronco da artéria pulmonar. Como já vimos, o hilo pulmonar esquerdo, hilo pulmonar direito, sendo o hilo pulmonar esquerdo um pouco mais elevado do que o direito. Você vai ver então a borda do ventrículo esquerdo e, mais uma vez, o hemidiafragma esquerdo e o hemidiafragma direito. Vou repetindo, porque isso é importante para a gente ir guardando essas linhas todas. Uma outra linha que eu quero que vocês guardem é a linha paratraqueal do lado direito e a linha paratraqueal do lado esquerdo. Okay? Essa linha paratraqueal do lado esquerdo ela coincide com a veia braquiocefálica esquerda. Okay? Veia braquiocefálica esquerda, nessa linha aqui. Um alargamento dessa linha de um lado ou de outro, ou seja, uma massa paratraqueal, pode significar uma lesão de mediastino superior, principalmente bócio-tireoidiano. Então, quando há esse alargamento aqui. Então, avaliamos até agora os campos pulmonares, avaliamos o mediastino, incluindo traqueia, vasos, coração, os hilos pulmonares. E avaliamos também o diafragma. Faltou avaliar os seios costofrênicos. Estão aqui, seios costofrênicos no número 4, seio costofrênico direito, número 5, seio costofrênico esquerdo. Abaixo do seio costofrênico você tem ali o fígado. Então, aqui o fígado do lado direito e o estômago do lado esquerdo. O estômago é identificado através da bulha gástrica, uma bolha de ar, muitas vezes até formando um nível líquido aéreo pela presença também de conteúdo líquido na câmara gástrica. Então, depois dessa avaliação toda, você parte para a avaliação dos ossos. Então, identificar as costelas de um lado e do outro, né, os arcos costais do lado direito e do lado esquerdo, identificar a clavícula direita, clavícula esquerda, a escápula e a cabeça do húmero nas articulações aqui do ombro de cada lado. Aqui nós temos a articulação acrômio-clavicular, entre o acrômio e a clavícula, e aqui a articulação gleno-humeral. Também dá uma olhada na parede torácica, no caso aqui se trata de uma mulher, você tem as mamas, direita e esquerda, também nas partes moles. Então, a avaliação final é interessante para você identificar algumas lesões que podem passar desapercebidas, por exemplo, uma fratura de costela, ou um tumor ósseo no ombro, né, na região do ombro, ou uma luxação acrômio-clavicular, uma luxação externo-clavicular. Então, algumas lesões você acaba identificando nessa avaliação final do arcabouço ósseo. Vamos falar um pouco sobre as costelas. O arco costal se articula lá atrás com os processos costais das vértebras dorsais, das vértebras torácicas.
E aqui na frente com a cartilagem que se junta com o externo. Então, atrás nós temos as articulações costovertebrais e aqui na frente as articulações externocostais. Ok? Então, de modo que eu tenho uma porção do arco como posterior e uma porção do arco como anterior. Alguns vão chamar ainda de arco anterior e arco posterior. Na verdade, se trata de um único arco com uma porção posterior se articulando lá atrás na coluna e uma porção anterior se articulando aqui na frente no externo. Lá na coluna você vai ver o arco mais juntinho, né? Já que próximo do externo você tem uma cartilagem, como já comentamos, e essa cartilagem acaba não aparecendo na imagem. Se ela não estiver calcificada, ela não vai aparecer e acaba que você vai ver meio que o arco costal terminando um pouco longe do externo, ok? Como por exemplo esse arco aqui, ó, ele termina aqui e aqui em cima. Aqui em cima é junto da coluna. Aqui embaixo, daqui para cá, você tem uma cartilagem que não aparece nesse caso. É muito comum você ver cartilagem calcificada em idosos. Então, em idosos você aparece aqui com várias calcificações, que na verdade são calcificações de cartilagem. Eu vou mostrar para vocês alguns casos depois. Então vamos contar esses arcos costais. Nós temos aqui, na maioria das vezes, os 12 arcos costais. A gente consegue identificar, outras vezes a gente não identifica todos eles, mas vamos lá. Primeiro arco costal, segundo arco costal, acompanhe. Terceiro arco, então você sempre sai de trás para frente. Quarto arco costal, aí você volta, agora quinto arco, sexto arco, sétimo arco, então volta, agora oitavo arco, volta, nono arco, décimo, e aqui ficou difícil de ver, mas talvez aqui o 11º arco, não deu para ver o 12º, muitas vezes a gente não consegue identificar, ok? Então, contando aqui os arcos posteriores e acompanhando em continuação com os arcos anteriores. Vamos acompanhar agora do lado esquerdo. Primeiro arco, segundo arco, terceiro. Volta para o terceiro, vamos para o quarto arco, volta para não perder, quinto. Olha, um quinto. Então se eu marcar, por exemplo, aqui uma fratura nesse ponto, você vai ter que me dizer que se trata de uma fratura no quinto arco. Para isso você tem que fazer todo esse trajeto que a gente comentou até aqui. Okay? O que ele marcou mais aqui? Ele marcou os hilos pulmonares. Os hilos pulmonares são locais de presença de vasos e de nódulos linfáticos. Os nódulos linfáticos normais, em geral, não aparecem na radiografia. Mas se você vir, por exemplo, lesões nodulares na região dos hilos pulmonares, uma das hipóteses mais prováveis é a de linfonodomegalias. Linfonodomegalias hilares. Situações como sarcoidose, linfoma e eventualmente até tuberculose podem causar linfonodomegalias na região dos hilos pulmonares. Então, guardar também esse dado. Agora eu vou começar a mostrar um pouco sobre aquela sistematização que eu falei. A sistematização é como você deve avaliar uma radiografia de tórax na sequência, para evitar de você esquecer de alguma lesão, de deixar passar alguma alteração. Okay? O primeiro ponto na sistematização de qualquer avaliação de um exame é a técnica radiográfica, ou seja, você vai ter que dizer se esse exame foi bem realizado ou não, se ele é possível de ser laudado, de ser interpretado. Né? Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer sempre. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora de início. Depois a gente vai passando para as próximas etapas. Vou revisar aquilo que eu mostrei em relação ao posicionamento posterior anterior e de perfil, que é a nossa radiografia básica do dia a dia, radiografia do tórax em PA e perfil. Em outras aulas mais para frente eu vou mostrar incidências adicionais que também podem ser utilizadas, mas não vale a pena agora a gente misturar isso, ok? Vamos lá. A
principal incidência do tórax, da radiografia de tórax, é essa aqui, a incidência póstero-anterior. Aqui você tem o tubo de raio-x, como mostramos, e aqui o tórax do paciente e aqui o filme radiográfico. A gente prefere essa posição em relação ao AP, porque nesse caso o coração fica mais próximo do filme radiográfico. Como os raios de raio-x, como os raios-x são divergentes na sua propagação, o que acontece é que essa posição leva a uma menor distorção da área cardíaca do que a posição em antero-posterior. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o que acontece na posição antero-posterior. Então aqui, por exemplo, na posição em AP, paciente deitado ou sentado, nesse caso aqui o paciente está sentado, o coração fica muito distante do filme radiográfico, de modo que, pela divergência dos raios-x, há uma distorção da imagem do coração, que aparece então maior do que a sua dimensão real. Por isso mesmo que na radiografia em AP, a gente dá um certo desconto na avaliação da área cardíaca. Eu vou mostrar para vocês o chamado índice cardiotorácico. O índice cardiotorácico é uma relação que se faz entre o maior diâmetro do coração, da área cardíaca, e o maior diâmetro da caixa torácica. Esse índice cardiotorácico normal é até de 50% para a incidência PA, porém aqui na incidência em AP a gente tem que dar uma margem de erro, então vai para até 60%. Okay? Então a gente tem um certo cuidado em falar em cardiomegalia quando a radiografia é realizada em AP. Falamos já que nem sempre o paciente tem condições de realizar a radiografia em PA. Muitas vezes ele está internado, em situação que não pode se posicionar adequadamente. Okay? Na radiografia em perfil, nós também temos a divergência dos raios-x, que também altera um pouco as dimensões do coração, de modo que você prefere sempre o perfil esquerdo. Então, o perfil esquerdo significa o lado esquerdo do paciente está em contato com o filme radiográfico, também no sentido de diminuir essa distorção da área cardíaca. Então, mais uma coisa para você analisar. O exame foi feito adequadamente na sua posição mais indicada, que é o de PA e perfil esquerdo? Se sim, a gente já passa para o próximo tópico. Outro ponto que você tem que analisar é se essa radiografia foi bem inspirada ou não. Se ela não teve uma inspiração adequada. Toda vez que o técnico vai fazer o exame de radiografia, ele pede para o paciente puxar o ar e prender a respiração. O objetivo é ver a maior volume de campo pulmonar possível. Mas muitas vezes o paciente não tem essa capacidade inspiratória ou não fez a manobra adequada durante o exame. Então você tem que analisar se esse exame foi bem realizado, se está bem inspirado ou não. Ressalta-se que um paciente de UTI ou um paciente acamado ele tem mais dificuldade de realizar essas manobras e muitas vezes você tem que analisar aquela radiografia com essas limitações. Mas veja esse caso. Você tem então uma radiografia de tórax bem posicionada, nós vamos ver a questão do posicionamento, e bem inspirada. O que é que caracteriza para a gente aqui uma boa inspiração? Uma boa visualização dos campos pulmonares e a caracterização de 6 ou 7, pelo menos 6 ou 7 arcos costais anteriores até a sua intersecção com o hemidiafragma direito. Ok? Então veja, toda vez que eu tiver a visualização de 6 ou de 7 arcos costais anteriores até a chegada aqui na intersecção com o hemidiafragma direito, significa que o paciente inspirou adequadamente e o exame está ok nesse aspecto. Ok? Nós já vimos lá na outra aula como contar esses arcos costais, mas vamos voltar aqui. Primeiro arco costal, segundo arco costal, terceiro, quarto, quinto, sexto e, nesse caso, 7 arcos costais. Alguns preferem contar os arcos costais posteriores, que aí seriam 10 arcos costais. Pelo menos 10 arcos, 9 ou 10 arcos costais. Mas aqui vamos guardar pelo menos esse do arco costal anterior. A visualização de 6 ou de 7 arcos costais
anteriores. Outro dado que a gente já pode avaliar nessa radiografia é se ela está rodada ou não. Ou seja, se o paciente está bem centralizado durante a aquisição da imagem ou se ele ficou um pouco rodado. Essa rotação também prejudica na análise de um dos pulmões principalmente. Então, um dos parâmetros que a gente leva em consideração é a caracterização das clavículas em relação aos processos espinhosos das vértebras dorsais. Então aqui estão as vértebras dorsais. Você vai ver os processos espinhosos que ficam ali mais ou menos na região central da vértebra e vai comparar se as bordas mediais das clavículas estão equidistantes a esses processos espinhosos. Se isso acontecer, o paciente está bem centralizado. Se existe uma diferença de um lado para outro, ou seja, se um dos lados está mais alargado do que o outro, significa que aquele lado mais alargado é para onde o paciente rodou durante a aquisição dos exames. Ressalto mais uma vez que dificilmente você vai conseguir um exame perfeito num paciente acamado ou num paciente de UTI. Então você tem que interpretar mesmo nos casos em que o paciente esteja um pouco rodado, mas por isso mesmo que os exames de UTI, os exames de pacientes acamados, têm uma interpretação mais limitada. Okay? Então já vimos 2 pontos. Na técnica do exame que vocês vão sempre olhar como sistematização. O primeiro é, foi bem inspirado ou não? O segundo, está bem posicionado ou não? Outro ponto que eu quero que vocês percebam é, esse exame foi bem penetrado no raio-x, ou seja, a quantidade de raio-x, a energia desses raio-x foi boa ou foi além do normal ou foi abaixo do normal? Quando a radiografia fica muito penetrada, ela fica muito preta. Ficando muito preta, muito queimado o filme, você não tem condição de avaliar bem o parênquima dos pulmões. Okay? Quando ela fica pouco penetrada, ela fica muito branca. Também você perde parâmetro de caracterização. Então, nesse caso, nós temos uma radiografia bem realizada e um dos parâmetros que você vai levar em consideração é o seguinte. Você tem que identificar bem a área cardíaca e você tem que, ao mesmo tempo, também caracterizar a coluna vertebral. Porém, a coluna não pode prevalecer, a imagem da coluna não pode prevalecer em relação à área cardíaca. Okay? Então tem que caracterizar bem a área cardíaca e lá ver também a sombra aqui da coluna vertebral. Se você vê muito coluna vertebral, né, e se você vê pouco a área cardíaca, significa que o exame foi muito penetrado. Foi quase um exame para avaliar a coluna vertebral. Se você vê o contrário, a área cardíaca e não consegue caracterizar a coluna vertebral, significa que ele foi pouco penetrado. Em uma situação ou em outra você tem limitações na interpretação do exame. Okay? Então vamos ver, nesse caso, por exemplo, a questão da rotação. Isso é um paciente que realizou a radiografia de tórax bem posicionado. Está aqui o processo espinhoso da vértebra dorsal e de um lado e de outro, quase que equidistantes, as clavículas, as bordas mediais das clavículas em relação aos processos espinhosos. Então veja esse exemplo. É uma radiografia muito penetrada, muito escura, muito queimada. Isso pode ser por um aumento, por exemplo, no KV, né? Então uma alteração na técnica do exame. Mas o que importa aqui você vê uma coluna vertebral bem caracterizada e a área cardíaca ela fica em segundo plano. Né? E além disso, os campos pulmonares estão muito penetrados e a gente não consegue identificar bem as estruturas vasculares, por exemplo, os brônquios e assim por diante. Então, esse é um exame que não pode ser interpretado adequadamente, você tem que mandar repetir. Okay? Olha uma outra situação inversa. Você tem aqui a caracterização da área cardíaca, porém a coluna vertebral não é vista. Então, sempre que você não conseguir ver o arcabouço da coluna torácica, você também tem que pedir para repetir o exame, porque se trata aí de um exame pouco penetrado e que acaba acentuando muito a vasculatura, a árvore vasculobrônquica pulmonar e dificultando a caracterização de algumas lesões. Veja a radiografia bem penetrada, né, com a penetração normal, você caracteriza a área cardíaca e caracteriza também a coluna vertebral, caracteriza bem os vasos pulmonares. Tudo isso
é bem visto nesse exame. Então, mais uma vez, o posicionamento normal, a equidistância das clavículas em relação aos processos espinhosos das vértebras dorsais. Mais uma vez, uma radiografia também bem penetrada, dá para ver aqui a sombra lá da coluna vertebral. E bem inspirada, você vai contar aqui um arco, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos até chegar na intersecção com as cúpulas diafragmáticas. Então, esses 3 pontos vocês vão avaliar sempre: penetração, posicionamento e inspiração. Veja, mais uma vez, um caso mal posicionado. Você tem, então, a distância aqui da borda direita da clavícula para o processo espinhoso. E, nesse caso, inclusive, a borda esquerda da clavícula está à direita dos processos espinhosos dorsais. Esse paciente tem também uma escoliose, né? Foi um exame realizado à beira do leito, paciente de UTI, então é aquilo que a gente já falou. Tem que dar um desconto e muitas vezes você vai ter que acabar laudando esse exame, mesmo com essas limitações, ok? Mas existe sim uma rotação muito significativa nesse caso, e você tem que levar isso em consideração na hora de avaliar. Nesse caso está rodado à direita, e então o pulmão direito é até melhor caracterizado aqui nesse caso, mas já o pulmão esquerdo fica prejudicado. Em relação àquela contagem dos arcos costais, veja mais uma vez que você pode contar tanto os arcos posteriores como os arcos anteriores. A gente prefere contar os arcos anteriores. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos, ou até 7, até chegar na cúpula diafragmática. Veja essa outra situação. O paciente não inspirou bem, mais uma vez o paciente deitado, não inspirou bem. Então você tem 1, 2, 3, 4 arcos costais visualizados até a chegada na cúpula diafragmática. Então a inspiração está inadequada, portanto a área cardíaca fica aumentada, os vasos ficam mais engurgitados e você perde alguns pontos dos campos pulmonares. Ok? Então ficamos com esses 3 pontos que vocês vão analisar em relação à técnica do exame. Eu acrescentaria mais um aqui, que é a questão da visualização dos campos pulmonares, a visualização completa dos campos pulmonares, incluindo os seios costofrênicos, ok? Incluindo os seios costofrênicos. Veja essa situação, por exemplo, em que os seios costofrênicos estão cortados. Então, num eventual derrame pleural, ou um espessamento na pleura aqui embaixo, ou uma lesão nodular, uma consolidação, você pode deixar passar. Então, nesse caso, você teria sim que pedir para o técnico refazer o exame e colocar todo o campo pulmonar na radiografia. Então, para revisar os aspectos dessa avaliação inicial quanto à técnica de exame, nós temos a avaliação do posicionamento, se as clavículas estão equidistantes em relação aos processos espinhosos, avaliação quanto à inspiração, se você consegue identificar 6 ou 7 arcos costais anteriores, ou 9, 10 ou 11 arcos costais posteriores. Vai avaliar também a questão do posicionamento das escápulas, né? Mas esse eu colocaria como um dado de segunda importância. Avaliar a presença dos seios costofrênicos na imagem e se você caracteriza aqui pelo menos a sombra da coluna vertebral, que indicaria uma penetração adequada. Ok? A dar uma visualizada aqui nos vasos pulmonares e todos eles estão caracterizados. Então agora sim a gente parte para o segundo passo da nossa sistematização, que vai ser a avaliação dos campos pulmonares. No final eu vou fazer uma revisão geral desse passo a passo. Então começamos com a técnica de exame adequada, vamos agora para avaliar os campos pulmonares. Então vamos lá. Uma das coisas que você pode fazer é dividir os campos pulmonares em zonas. E aí você pode usar 4 zonas, 3 zonas. Okay? A ideia é fazer um comparativo entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E aí você vai tentando identificar diferenças entre eles que significaria possivelmente alguma lesão. Nesse caso aqui, por exemplo, a divisão em 3 andares. Nesse caso aqui você tem a divisão em 4 porções de cada pulmão. Então você tem o ápice pulmonar e uma região inferior do lobo superior. Então ele divide aqui o terço superior em 2 porções. Uma porção acima
das clavículas e uma porção abaixo das clavículas, e depois as outras duas regiões. Os pulmões, os campos pulmonares, têm algumas áreas que a gente chama de áreas obscuras ou áreas obscurecidas. Que áreas são essas? São regiões que ficam por trás de outras estruturas, regiões dos pulmões que ficam por trás de outras estruturas. Essas áreas têm que ser avaliadas com maior cuidado. Então, o ideal é até que você passe essa vista inicial por essas 3 ou 4 zonas, mas que depois você volte o olho nessas áreas chamadas de áreas obscurecidas, que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Quais são essas áreas obscurecidas? A primeira área obscurecida é por trás da clavícula. Então vejam, como você tem um osso aqui, eventualmente uma lesão por trás da clavícula pode passar desapercebida. Então você passa o olho nessa segunda visão e tenta ver se por trás da clavícula existe alguma lesão. Outra área obscurecida é a região dos hilos pulmonares. Então, eventualmente uma lesão aqui também pode ser mais difícil de caracterizar, pode borrar a região dos vasos hilares, então é uma área obscurecida. Uma área obscurecida muito importante que você tem que avaliar com muito cuidado é a região retrocardíaca. E essa é a mais difícil de todas. A gente vai ter que treinar com vários e vários casos de opacidades, sejam consolidações, atelectasias ou nódulos aqui no pulmão por trás da área cardíaca. Essa é a mais difícil de todas. Mas a gente sempre tem que dar uma olhada com especial atenção nessa região obscurecida retrocardíaca. Outra área obscurecida é a área junto ou por trás do diafragma. Okay? Isso porque por trás aqui da cúpula diafragmática existe pulmão, só que está obscurecido pela cúpula diafragmática e eventualmente também pode haver lesão nessa região. Então guardem essas áreas obscuras ou áreas obscurecidas. Retroclaviculares, hilares, retrocardíacas e retrodiafragmáticas. Okay? Nesse vídeo específico eu vou tentar me concentrar do ponto de vista didático, eu acho que isso é mais interessante, eu vou tentar me concentrar no PA, na incidência frontal, ou seja, em PA. Depois a gente vai falar do perfil, ok? Para a gente não misturar muito. Né? Posso até colocar uma ou outra coisa aqui do perfil para ilustrar melhor o que a gente está vendo no PA, mas eu vou fazer um vídeo mais curto só falando sobre a incidência em perfil. Dos campos pulmonares, uma coisa que a gente vai tentar sempre identificar são as fissuras pulmonares. Nós já vimos que o pulmão direito tem 2 fissuras, normalmente, né? 2 fissuras, que são a fissura oblíqua e a fissura transversa. A fissura oblíqua ou grande fissura transversa ou pequena fissura. E o pulmão esquerdo só tem uma fissura, que é a fissura oblíqua, já que você tem aqui apenas 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Então, a fissura oblíqua ou grande fissura é aquela que separa o lobo superior do lobo inferior. Muitas vezes você vai conseguir identificar essas fissuras na radiografia de PA, ok? Outras vezes você só identifica a fissura transversa ou pequena fissura. Então, na avaliação dos campos pulmonares, o que é que você vai prestar atenção sempre? Prestar atenção naquela divisão em 4 zonas ou 3 zonas, levando em consideração essa zona apical e as zonas obscuras, tá? E vai tentar identificar as fissuras. Também vai avaliar os vasos hilares pulmonares. Os vasos do hilo pulmonar eles são mais calibrosos na região central, e vão se ramificando e tornando-se cada vez menos calibrosos. No entanto, eles devem chegar até a periferia. Os vasos devem ser, sim, vistos até a periferia. Numa situação, por exemplo, de pneumotórax, algo que chama a atenção da gente é justamente a não caracterização de vasos na periferia, onde se visualiza uma imagem mais radiotransparente. Então, é interessante que você dê uma olhada e aproxime a radiografia para ver se você consegue identificar os vasos até a periferia do pulmão. Esses vasos são cada vez menos calibrosos. E se acostumar com esse padrão aqui, o padrão de vasos mais calibrosos acompanhados de brônquios na região dos hilos pulmonares. Não confundir esse padrão vascular com infiltrado intersticial.
No caso, quando há presença de infiltrado peribroncovascular, ou seja, adjacente aos brônquios e aos vasos, você tem um borramento dessa vasculatura que não fica tão bem definida, tão nítida como nesse caso. Ok? Então, o primeiro passo dos campos pulmonares nós já vimos. Ver se há simetria, analisar as regiões obscuras, avaliar as fissuras, ver se há algum desvio de fissura, se há preenchimento por líquido, né? E avaliar os vasos pulmonares à procura aí de alguma alteração na vasculatura, alguma pobreza vascular, ou, em caso de pneumotórax, quando você não identifica vasos em alguma parte dos campos pulmonares. Ok? Bem, em relação à cissura pulmonar, veja, a pequena cissura aparece na radiografia de AP, ou PA, mas dificilmente você vai caracterizar a grande cissura, a cissura oblíqua. Ok? Então, por exemplo, nessa imagem a gente mostra aqui a pequena fissura, a cissura horizontal ou pequena cissura. Eu vou mostrar também o perfil, não é o objetivo da aula agora, mas só para vocês terem uma ideia de como aparece lá no perfil. Então, no perfil aqui sim, nós temos a grande cissura, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e a pequena cissura. Veja que, se você prestar atenção, você vai ver as duas linhas. Ó. As duas linhas, uma sendo do pulmão esquerdo e uma do pulmão direito. Por que eu sei que essa é a do pulmão direito? Porque se junta com a pequena cissura. Aquela que se juntar à pequena cissura é a do pulmão direito. Ok? Então a pequena cissura divide o lobo superior do lobo médio. E a grande cissura divide o lobo superior do lobo inferior. Então, só para recapitular, você tem que ter em mente que o pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos, por exemplo. O pulmão esquerdo, tem o lobo inferior e o lobo superior, ok? Divididos aqui pela grande cissura. Como a grande cissura não aparece aqui, você meio que vai fazer uma divisão na sua cabeça, uma divisão aleatória, né, de modo que você considera uma parte aqui como sendo do lobo superior, outro lado do lobo inferior, visto que existe uma sobreposição, por exemplo, dessa área. Essa área tanto pode corresponder a um parênquima do lobo superior, como do lobo inferior, visto que ela corresponde mais ou menos a essa altura aqui. Okay? Se a lesão aparece aqui, por exemplo, no perfil, significa que se trata de uma lesão no lobo superior. Se aparece nesse ponto, se trata do lobo inferior. Aqui, então, o lobo superior. O lobo superior corresponde a toda essa área, né, vem até aqui embaixo, de modo que você precisa, como eu falei, do perfil para fazer essa distinção. Então, tudo isso aqui é lobo inferior esquerdo. Veja aqui o lobo superior esquerdo. Veja que o pulmão esquerdo não tem lobo médio. Então, a língula, que é essa região aqui, ela pertence ao lobo superior e mantém contato em parte aqui com a borda esquerda do coração, ok? Então guarde isso. Uma lesão nesse ponto aqui, por exemplo, pode representar parênquima do lobo superior e não do lobo inferior, ok? Existe uma sobreposição, existe uma intersecção, digamos assim, na incidência em PA nessas duas áreas. Essa área aqui tanto pode ser do lobo superior como do lobo inferior, aí você precisa do perfil para definir. Se ela estiver aqui, lobo superior. Se estiver aqui, lobo inferior. Agora vamos ver do pulmão direito. No pulmão direito você tem então lobo superior, delimitado pela pequena cissura, isso é importante, ou seja, tudo que tiver acima da pequena cissura é lobo superior, ok? Acima da pequena cissura, lobo superior. Okay? E aqui você tem no perfil, onde se observa o lobo superior. Depois você tem o lobo médio, ok? Lembrando que o lobo médio tem 2 segmentos, um segmento mais medial, outro segmento mais lateral. O segmento mais medial, ele mantém contato aqui com a borda direita do coração. Ok? Isso é bastante interessante, porque lembra que eu falei lá no início da outra aula que para que duas estruturas sejam distintas entre si numa radiografia, é preciso que elas tenham densidades diferentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a borda do coração só é delimitada aqui nesse exame porque ela está em contato com uma outra estrutura com densidade diferente da do coração, com densidade diferente da pars morte. Então, por isso que eu consigo delineá-la, ok? Se
o coração tiver a mesma densidade da estrutura que estiver adjacente a ela, você perde a silhueta do coração. Isso acontece com qualquer estrutura, com o diafragma, com o mediastino, ou seja, duas estruturas com a mesma densidade juntas, elas perdem a silhueta, perdem o seu contorno. Isso é muito importante porque, nesse caso aqui, se você tem uma consolidação, ou seja, uma atenuação de partes moles, no segmento medial do lobo médio, em contato com a borda direita do coração, você perde o delineamento do lado direito do coração, o que a gente chama de sinal da silhueta, que na verdade é o sinal da perda da silhueta do coração. Então a perda da silhueta aqui no lado direito significa uma consolidação ou uma lesão no lobo médio. A perda da silhueta aqui do lado esquerdo significaria uma lesão na língula, por exemplo. Okay? Da mesma forma, você pode perder a silhueta do diafragma. Então, uma consolidação na base do pulmão, se ela toca no diafragma, se ela chega ali próximo do diafragma, você não mais vai caracterizar essa borda diafragmática. Por quê? Porque a borda diafragmática tem a mesma atenuação, a mesma densidade de partes moles da consolidação. Se tem a mesma densidade de partes moles, elas não podem ser mais distintas entre si. É o chamado sinal da silhueta ou sinal da perda da silhueta. Então guarde mais esse dado muito importante, a questão da relação direta do lobo médio com o coração. Isso quer dizer que se uma consolidação borra a silhueta do coração, ela está presente no lobo médio. Okay? E aqui o lobo inferior. O lobo inferior ele está abaixo da grande cissura. Está aqui a grande cissura e o lobo inferior está abaixo da grande cissura. O lobo inferior, portanto, fica posteriormente, fica lá para trás. Fica atrás tanto do lobo superior como atrás do lobo médio. Então, esse aqui é o lobo médio, ele está atrás. Esse aqui é o lobo superior, ele também está atrás. De modo que o lobo inferior ele tem uma porção lá em cima também. Ó. Ele não é só base do pulmão. Tem gente que acha que o lobo inferior é a base do pulmão. Não. O lobo inferior tem uma parte basal? Sim, tem uma parte basal. Mas também tem uma parte lá em cima. Essa parte aqui em cima é o segmento superior ou apical do lobo inferior. Você tem um segmento superior e 4 segmentos basais. Esse segmento superior, eu quero que vocês guardem o número dele. O número 6. É o segmento 6. É o segmento superior do lobo inferior. Por que esse segmento é tão famoso, o segmento 6? Porque é aí onde você encontra a maior parte das broncoaspirações e algumas infecções, como por exemplo a tuberculose. Algumas infecções que são propagadas por aspiração, como a tuberculose e outras, podem ter uma maior incidência nesse segmento 6 aqui. Okay? Então guardem o segmento 6, que é o segmento apical do lobo inferior. Veja que o lobo inferior tem uma intersecção na incidência PA com o lobo médio. Então, por exemplo, uma lesão aqui, você fica na dúvida se é no lobo médio ou se é no lobo inferior. Você precisa do perfil. Você vem para o perfil. Se a lesão estiver aqui atrás, lobo inferior. Se a lesão estiver aqui na frente, lobo médio. Ok? Então veja a intersecção que existe entre o lobo inferior e o lobo médio, principalmente. Mas existe também uma intersecção entre o lobo inferior e o lobo superior. Né? Veja que aqui atrás ainda tem uma relação com o lobo superior. Ok? Então a necessidade aqui das duas incidências. Incidência em PA e incidência em perfil. É óbvio que às vezes o paciente não pode realizar o perfil, você fica só com incidência em PA ou AP. Mas sempre que possível, é preferível fazer as duas incidências. A gente vai, como eu falei, reservar uma aula da parte de anatomia normal só para a incidência em perfil, porque eu acho que vale a pena a gente fazer essa separação para concentrarmos esforços agora na radiografia em PA. Então vamos lá, falamos dos campos pulmonares, vamos partir agora para a avaliação do mediastino. Então a ordem vai ser a seguinte: campos pulmonares, mediastino, depois, ainda no mediastino, a gente deixa um pouco à parte a questão da avaliação da área cardíaca e, por último, a gente vai ver o arcabouço ósseo, né, no gradil costal, escápulas, clavículas e as outras partes ósseas que der para ver na radiografia, ok? Lembrando, mais uma vez, que nós vamos avaliar primeiro o PA e depois a gente faz uma avaliação do perfil. Então vamos lá. Mediastino. Começar com o mediastino superior. Então você vai avaliar a traqueia,
avalia a traqueia e avalia a bifurcação da traqueia no bronquifonte direito e no bronquifonte esquerdo. Aqui você vai buscar por, eventualmente, alguma obstrução da traqueia, algum desvio da traqueia, se essa traqueia está desviada, o que é mais comum, desviada para a direita ou para a esquerda. Desvio da traqueia, em geral, pode significar atelectasia, né? E ela vai tender a desviar para o lado da atelectasia. Então, se há uma redução volumétrica de um pulmão ou de um lobo, existe uma tendência para que aquela traqueia desvie para aquele lado. Eventualmente, você pode ter um desvio contralateral em caso de massas paratraqueais. Por exemplo, uma lesão expansiva do lado direito da traqueia, uma lesão mediastinal, pode sim desviar a traqueia para o lado contralateral. Isso acontece. O que vai chamar a atenção vai ser o espessamento da chamada linha paratraqueal, que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, uma massa, uma formação expansiva, vai alargar essa linha aqui que fica adjacente à traqueia. Então, primeiro passo, dá uma olhada na traqueia, ver se ela está centrada e se está ou não obstruída. Também o bronquifonte direito e o bronquifonte esquerdo, que é facilmente caracterizado. Okay? Lembrar que o bronquifonte direito tem esse aspecto menos angulado, mais retilíneo do que o bronquifonte esquerdo. A traqueia, em geral, ela está um pouco desviada à direita. Então é normal você ver a traqueia um pouco à direita da linha média em indivíduos sem nenhuma patologia. Okay? Meio que a traqueia tem essa posição por conta dos vasos da base aqui do coração, do mediastino, que estão mais localizados à esquerda, é o caso da aorta. Okay? Depois que você avaliou a traqueia, você vai para as linhas paratraqueais, de um lado e do outro. Você tem a linha paratraqueal direita, que tende a ser um pouco mais estreita, mais fina, e a linha paratraqueal esquerda. Okay? Então, linha paratraqueal direita, linha paratraqueal esquerda. A linha paratraqueal esquerda vai compor aqui de tecidos paratraqueais, de partes moles, linfonodos, mas principalmente da veia braquiocefálica esquerda. A veia braquiocefálica esquerda recebe o sangue da veia subclávia, né? E vai se juntar com a veia braquiocefálica direita para formar a veia cava superior. Então aqui você vai ver essa linha paratraqueal esquerda, ela é constituída mais da veia braquiocefálica esquerda. Já a linha paratraqueal direita, ela tem alguma coisa aqui da veia braquiocefálica direita, mas principalmente é a parede da traqueia e os tecidos adjacentes, tecidos linfáticos adjacentes. Quando há um espessamento dessas linhas paratraqueais, você pode pensar em massa no mediastino superior. Exemplo, linfoma. Outro exemplo, lesão de tireoide, um bócio mergulhante pode causar um alargamento das linhas paratraqueais. Então, já vou adiantando essas coisas para quando a gente falar lá na frente das patologias, vocês lembrarem de avaliar sempre essas linhas paratraqueais. A linha paratraqueal direita meio que se continua com a outra linha aqui, que é a linha da veia cava superior. Então, a veia cava superior está aqui. Então, essa linha aqui, a linha da veia cava superior. Ok? Linha da veia cava superior. Muito bem, então eu tenho linha paratraqueal direita, se continuando com a linha da veia cava superior. A veia cava superior que vai se desembocar, no átrio direito. Okay? Depois de avaliar a traqueia e as linhas paratraqueais, a gente vai passar para os vasos, grandes vasos da base. Então vamos começar a avaliação do mediastino pelo lado esquerdo, depois a gente vai pelo lado direito. Uma coisa a gente já adiantou lá atrás, por isso que é importante a gente ir colocando alguns dados para já ir aproveitando o conhecimento que a gente viu lá na primeira aula. A gente viu que a borda esquerda do coração constitui a silhueta do ventrículo esquerdo e a borda direita constitui a silhueta do átrio direito. Lembra disso, né? Vamos agora para os vasos da base. Já vimos a veia cava superior e falta a gente ver a aorta. Aqui você tem o botão aórtico, ou arco aórtico, a gente vai dizer que é o primeiro arco mediastinal do lado esquerdo. O primeiro arco mediastinal é o arco aórtico. Okay? Depois você vai ter a descida da aorta descendente. Então você vai ver uma linha paravertebral à esquerda, que é a linha da
aorta descendente. Em pacientes idosos, cardiopatas ou hipertensos, é comum você ver calcificações ao longo da aorta e eventualmente tortuosidade da aorta. Essa linha ela fica mais afastada da coluna porque a aorta está dilatada. Okay? Então nesse caso aqui um paciente jovem, provavelmente, tem aqui a linha paravertebral, que é a linha da aorta descendente. Então você vê aqui o botão da aorta, a crosta da aorta e a aorta descendente, a linha da aorta descendente. Por que eu consigo caracterizar a aorta e o coração ao mesmo tempo? Porque a aorta está lá por trás do coração e entre eles existem outras estruturas de outras densidades, ok? Então você vê aqui a aorta por trás do coração, a aorta descendente. A saída da aorta ascendente está mais ou menos por aqui, ok? Então já vimos do lado esquerdo o botão aórtico, que é o primeiro arco, e agora você vai ver o segundo arco. O segundo arco é o tronco da artéria pulmonar. O tronco da artéria pulmonar é mais retilíneo, ele não faz essa convexidade, exceto em situações de dilatação da artéria pulmonar. Então, uma dilatação do segundo arco, em grande parte dos casos, significa dilatação da artéria pulmonar principal, situações, por exemplo, de hipertensão pulmonar. Okay? Então, veja, o primeiro arco é o arco da aorta, o segundo arco, que é menos convexo, ele é mais retilíneo, é o tronco da artéria pulmonar. Do tronco da artéria pulmonar sai a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. O hilo pulmonar, portanto, certo? A artéria pulmonar esquerda tende a ser um pouco mais elevada em relação à artéria pulmonar direita. Entre o tronco da artéria pulmonar e a aorta você tem essa janela que a gente chama de janela aorta pulmonar. Então, esse espaçozinho aqui é a janela aorta pulmonar. A janela aorta pulmonar pode ser acometida por alguma nodulação, alguma lesão aqui, porque é local de presença de linfonodos, certo? Então, é um ponto que vale a pena a gente chamar atenção para quando a gente mostrar linfonodomegalias, você buscar aqui também nessa região de janela aorta pulmonar. Então, a aorta e a artéria pulmonar, ok? Então, de um lado e de outro, você tem artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Então, já vimos primeiro arco, segundo arco. E aqui você vem o terceiro arco, que na verdade é a borda esquerda do coração, ou seja, o ventrículo esquerdo. Lembra que o ventrículo direito está aqui na frente e não aparece na imagem, justamente porque tem a mesma densidade, a mesma atenuação do ventrículo esquerdo. E aí, é aquilo que a gente já falou. Duas estruturas só são distintas entre si se elas tiverem densidades diferentes ou se elas estiverem interpostas por uma outra densidade diferente. Imagine, por exemplo, a gente vai ver lá, por exemplo, na radiografia do abdômen. Imagine a radiografia do abdômen, você dá para ver ali no abdômen as sombras renais, os rins, a margem dos rins, dá para ver. Por que dá para ver? Porque ao redor dos rins você tem gordura. A gordura perirenal é quem delineia a sombra dos rins. Se não houvesse essa gordura, ou seja, se tudo aquilo fosse tecido de partes moles, simplesmente não daria para identificar essas sombras renais. Da mesma forma, por exemplo, que eu não vejo na radiografia a imagem da vesícula biliar distinta do fígado. É tudo uma imagem só, porque tanto vesícula como fígado tem densidade de partes moles. Okay? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu não consigo identificar as margens do ventrículo direito em relação à esquerda. Por quê? Porque eles dois estão aqui juntos e têm uma mesma densidade. Não existe tecido interposto entre eles. E, portanto, eu só vejo a margem esquerda do coração, que é a do ventrículo esquerdo, e a margem direita, que é a do átrio direito. Lembra de sempre analisar essa imagem aqui dos hilos pulmonares e se familiarizar com esses vasos aqui, certo? Esses vasos aqui vocês têm que se familiarizar, por quê? Porque muita gente confunde isso com infiltrado. Não se trata de infiltrado, se trata da vasculatura pulmonar, e aqui também tem parede de brônquio, mas veja, todos esses vasos bem definidos, bem delimitados, e eu vou mostrar para vocês casos de infiltrado peribroncovascular, onde esses vasos não vão aparecer dessa forma, ok? Do lado esquerdo também, ó,
vasos pulmonares, você tem os vasos mais ascendentes e os vasos mais descendentes. Ok? Então, recapitulando, primeiro arco, segundo arco, a janela aorta pulmonar, a borda esquerda do coração e a borda direita do coração. Tanto a borda direita como a borda esquerda devem estar bem definidas. Ok? Quando você perde essa definição, tanto da borda direita como da borda esquerda, significa sinal da silhueta, possivelmente tem uma consolidação ali, seja no lobo médio, se for do lado direito, seja na língula, se for do lado esquerdo. Ok? Visto então as áreas cardíacas, você pode passar para os seios costofrênicos e diafragma. Então você vai avaliar seio costofrênico direito, primeiro se eles estão visíveis, ok? Estão visíveis. Depois se eles estão ou não obliterados, ou seja, se eles têm esse aspecto em V, esse aspecto característico do seio costofrênico, ou se eles estão obliterados, amputados aqui. A amputação, a obliteração dos seios costofrênicos significa, na maioria das vezes, derrame pleural ou espessamento pleural. Derrame pleural ou espessamento pleural. Também você vai ver a borda do diafragma, tá? O hemidiafragma direito e o hemidiafragma esquerdo. O hemidiafragma direito tende a ser mais elevado um pouco do que o esquerdo. Então, essa é a tendência. O coração, na sua organogênese ali, tende a fazer uma impressão sobre o ventrículo, sobre o hemidiafragma esquerdo, e ele se rebaixa um pouco em relação ao hemidiafragma direito. Outro dado interessante é que o hemidiafragma esquerdo ele é visto aqui na sua quase totalidade, mas quando ele chega aqui próximo do ventrículo direito, próximo da linha média, você deixa de ver a continuidade do diafragma, justamente porque ele mantém um contato com o coração. Então, você tem ali o coração e o diafragma em contato um com o outro. Então, como eles têm a mesma densidade, não existe tecido de ar interposto entre eles. Se não existe esse tecido, existe o chamado sinal da perda da silhueta. Então, não dá para ver aqui o contorno da borda medial do hemidiafragma esquerdo, ok? Então, isso é normal. Você vai ver o hemidiafragma até aqui, quando chega aqui, você perde essa caracterização. Por quê? Porque coração e diafragma ficam ali colados um no outro. Por que você vê o diafragma aqui e vê o coração também? Porque entre coração e diafragma tem pulmão, ok? O pulmão está aqui. Eu vou mostrar no perfil para vocês entenderem o que eu estou falando. É o que acontece lá na aorta. Por que eu consigo ver a borda da aorta aqui atrás? Porque entre coração e aorta existe um tecido pulmonar de ar que faz a interface entre os dois, ok? Já do lado direito, não. Do lado direito você vai ver toda a borda do diafragma. Então, duas características que eu quero que vocês guardem no diafragma. Primeiro, 3. O diafragma ele deve ser caracterizado na sua maior parte, pelo menos. Então, você vai ver a borda do diafragma. Ele tem que ser contínuo, ele não pode ter elevações, não pode ter descontinuidades. A gente vai ver alguns casos de alterações do diafragma. Depois você vai ver que o diafragma esquerdo ele é inferior, o hemidiafragma esquerdo é inferior ao do lado direito. E depois você vai ver uma descontinuidade na imagem aqui do hemidiafragma esquerdo. Eu vou mostrar para vocês uma situação de pneumomediastino. Pneumomediastino é quando você tem ar circundando o mediastino. E ele vai circundar também essa área aqui. Então, o ar vai estar presente entre o coração e o diafragma. Nessa situação de pneumomediastino, você vai ver uma continuidade entre o hemidiafragma esquerdo e o hemidiafragma direito. Então, você vai ver uma linha contínua ligando os dois. É como se você visse todo o diafragma contínuo. Então, esse é o sinal do diafragma contínuo, que já é um sinal patognomônico de pneumomediastino, ou seja, de ar dissecando o mediastino. Okay? Outras situações de alterações do mediastino que a gente vai ver são as elevações do mediastino, que podem ser, por exemplo, por paralisia diafragmática. O que é a paralisia diafragmática? É a paralisia do nervo frênico, o nervo que inerva o diafragma. Então isso pode acontecer do lado direito, do lado esquerdo. Quando acontece do lado esquerdo, o que acontece? O hemidiafragma esquerdo fica bem elevado em relação ao direito. É fácil até de caracterizar. Okay? Mas pode acontecer também do lado direito. E aí o hemidiafragma direito vem aqui para cima, ele perde a capacidade de contração e, portanto, o paciente tem uma certa restrição
do pulmão acometido, porque o diafragma não rebaixa durante o processo de inspiração. Isso é a paralisia do nervo frênico ou paralisia diafragmática. Pode acontecer, por exemplo, em trauma, pode acontecer em cirurgia. O paciente vai, por exemplo, retirar um tumor aqui no mediastino, o nervo frênico passa por aqui, pode haver uma lesão de nervo frênico no intraoperatório. Também cirurgias cardíacas e assim por diante. Então, sempre que vocês virem um hemidiafragma todo elevado, seja do lado direito ou do lado esquerdo, vocês têm que pensar nessa situação de paralisia diafragmática. Ok? A gente vai falar sobre isso nos casos de patologia, mas só para adiantar para vocês. Existem outras causas também, como eventração diafragmática, fraqueza e assim por diante. Então, só para recapitular, aqui você tem primeiro arco, segundo arco. Artéria pulmonar, né? Tronco da artéria pulmonar. Então, pulmonar esquerda, pulmonar direita. E aqui você vê a borda do coração, no caso aqui, o ventrículo esquerdo. Do lado direito, você tem o ventrículo direito. E aqui a entrada da veia cava superior. Veia cava superior, com essa linha aqui. Linha paratraqueal direita. Aqui a traqueia, broncofonte direito, broncofonte esquerda. Ok? Vi os íleos pulmonares, acompanha os vasos e vem aqui para os seios costofrênicos. Seio costofrênico direito, seio costofrênico esquerdo. Então, seio costofrênico direito, seio costofrênico esquerdo, hemidiafragma esquerdo, hemidiafragma direito. Note que você tem aqui por trás do diafragma uma parte do coração que ainda dá para a gente ver. Ó. Uma parte aqui do coração dá para ver por baixo do diafragma e o diafragma dá para individualizar aqui, mas quando você chega nessa região central, você perde essa união aqui entre os dois hemidiafragmas, ok? Então isso é normal, isso vai acontecer justamente pelo contato do coração com o diafragma, contato direto, sem a interposição de tecido de pulmão, ok? Lembra das áreas que eu falei de áreas obscuras do pulmão? Quais são as áreas obscuras do pulmão? Vamos revisar. Você tem a área retroclavicular, você tem as áreas adjacentes e posteriores aos hilos pulmonares, retrocardíaca e retrodiafragmática. Ou seja, por trás do diafragma você também tem pulmão. Você tem pulmão aqui, ó, por trás do diafragma. Né? Mas, e por isso mesmo você tem que ter esse cuidado de avaliar essa região com cuidado, principalmente vendo se há ou não o sinal da perda da silhueta do diafragma. Também avaliar com cuidado os seios costofrênicos, porque em geral lesões aqui na base do pulmão geram um derrame pleural mais precocemente caracterizado. Okay? A gente não chegou ainda no perfil, na incidência de perfil, mas eu vou só mostrar para vocês já para adiantar como é interessante no perfil os diafragmas. Na verdade só existe um diafragma, né? Os hemidiafragmas. Você tem o hemidiafragma direito e o hemidiafragma esquerdo. Está aqui a imagem do hemidiafragma direito e o hemidiafragma esquerdo. Por que eu sei que esse é o direito e esse é o esquerdo? Você vai me dizer, primeiro porque o direito é mais elevado do que o esquerdo. Okay. Depois você vai me dizer, o hemidiafragma esquerdo está acima da bulha gástrica. Está aqui, ó, bulha gástrica. Mas mais importante do que isso, o hemidiafragma esquerdo ele não tem continuidade na sua porção anterior. Você vê aqui o hemidiafragma esquerdo, a linha toda completa, tudo bem, aqui atrás, mas quando ele chega lá na frente, o hemidiafragma esquerdo ele tem o sinal da silhueta com o coração. Então você perde o contorno do hemidiafragma esquerdo. Do direito você não perde, ok? Então o direito ele vem mais profundo, aqui para frente, e o esquerdo não. O esquerdo para aqui. A imagem do hemidiafragma esquerdo para aqui, por quê? Porque daqui para cá você tem diafragma e coração juntos, ok? Vamos analisar com cuidado esse dado depois, quando falarmos da incidência em perfil. Okay? Então, avaliamos os campos pulmonares, avaliamos o mediastino, incluindo a área cardíaca e os seios costofrênicos e diafragma. Lembrar daquele chamado índice cardiotorácico. O que é o índice cardiotorácico? É quando você avalia a divisão, né, do maior diâmetro do coração pelo maior diâmetro da caixa torácica. Essa divisão deve ser menor do que 50%, menor do que 1,5%. Então, esse paciente, por exemplo, tem uma área cardíaca normal, por quê? Porque o diâmetro do coração é menor do que a metade do diâmetro da caixa torácica. Você faz isso no PA, na incidência PA, paciente de pé. Okay?
Se o paciente estiver deitado e a incidência foi em AP, o índice cardiotorácico passa a ser normal até 60%, ok? Até 60%. Depois que você avaliou então tudo isso, você parte para a caracterização do arcabouço ósseo. Então, a avaliação das costelas, dos arcos costais, isso é importante principalmente em casos de trauma. A avaliação da coluna vertebral, eventualmente você vai ver algum desvio da coluna, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, chamadas escolioses. Eventualmente também pode aparecer alguma lesão no arcabouço ósseo, uma lesão tumoral, uma lesão nodular, fraturas antigas, fraturas recentes. Vai avaliar as clavículas e a região do ombro, do símbolo do ombro, vai avaliar aqui a articulação acromioclavicular, a articulação escápulo-humeral, glenohumeral. Okay? Para a avaliação das costelas especificamente, você pode fazer isso, essa manobra. Se for um filme, você vira o filme no sentido horizontal, e aqui fica mais fácil de você chamar a atenção para alguma lesão do arcabouço ósseo costal. Okay? Então, é uma dica que a gente sempre dá sempre essa. Você avalia no horizontal e aqui vai lhe chamar mais a atenção o arcabouço ósseo. Se tiver alguma fratura, fica mais fácil de você caracterizar. Se você tiver no digital, você faz isso facilmente também no aplicativo, gira a imagem e avalia o arcabouço ósseo. Então, essa é a sistematização que a gente vai tentar utilizar na avaliação dos nossos casos clínicos de raio-x de tórax. Técnica, campos pulmonares, áreas obscuras com maior cuidado no final. Depois a gente vai para o mediastino, área cardíaca, seios costofrênicos, diafragma e, por último, o arcabouço costal, né? E os outros ossos. Okay?